Boa tarde, pessoal. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Meu fim de semana foi super divertido, pra vocês saberem. Imagina o que eu fiquei fazendo no fim de semana. A dica é, eu soltei as notas das provas domingo à noite. E eu resolvi fazer dessa aula um checkpoint no nosso curso para a gente revisitar os assuntos centrais da primeira metade do curso, né, que são base de algoritmos e estruturas de dados. Uma base que, se vocês aprenderem bem, vocês vão levar não só para o final desse curso, não só vai ser útil para o que falta desse aqui, mas para algoritmos e estruturas de dados 2, projeto de análise de algoritmos e outros cursos, porque algoritmo aparece na computação no geral, né? Então, ao longo do curso de graduação de vocês e para além disso, para esses conhecimentos fundamentais serem úteis. Então, dada a importância deles e o fato de que ter passado esse fim de semana super divertido, corrigindo as provas, me deu um insight sobre o que vocês estão sabendo, o que vocês não estão sabendo, pontos de dúvida e coisas assim, eu achei que era uma boa a gente fazer revisitar esses assuntos. A gente vai fazer isso através da prova, mas eu vou deixar isso bem claro, não é sobre lista de exercícios corrigida, sabe? Não é para olhar dessa forma. A ideia é que eu tentei formular a prova verificando pontos-chave desses fundamentos de algoritmos e estruturas de dados. Tá? Então, não por acaso, entender bem questões que estão aqui são um bom indicativo, são uma boa oportunidade da gente consolidar essa base. Faz sentido? Isso não quer dizer que a prova está perfeita, longe disso, tá? Pode ter questões idiosincráticas, uma questão super específica que eu não achei uma outra melhor para colocar, pode ser, mas grande parte do que está aqui é fundamento, tá? Então acho que vale a pena a gente revisitar com essa ótica, tá? Não é lista de exercícios com solução, não é para ver acertei, errei, não é isso, é para realmente revisitar bases, tá bom? E daí, para dar o tom, né, eu quis começar com essa frase, que eu trouxe na minha camiseta, inclusive, mas está aqui para a gente ver ela bem claramente, que é: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento, do Stephen Hawking. E por que ela é relevante? Bem, já vou abrir um parênteses que ao longo dessa aula é provável que, depois de um fim de semana corrigindo prova, né, eu dei umas cutucadas em vocês, pode acontecer, não levem a mal, tá? E já vai começar agora, né? Porque essa frase eu acho ela importante. Um dos motivos é que uma coisa que torna muito difícil para ensinar, e tem até pesquisa mostrando isso, tá? É que, às vezes, a gente está apresentando um conteúdo, o estudante olha e acredita que sabe. Sabe, quando eu mostro um algoritmo aqui para falar algo da nossa matéria, mas vale para várias outras. Você mostra o algoritmo, daí eu falo, não, daí a eficiência disso aqui é tal. Você bate o olho e fala, não, óbvio, é tal. Daí eu tiro essa análise, mostro um algoritmo parecido e pergunto, qual a eficiência? Daí você trava. Tá? Então é difícil a gente aprender quando a gente já acha que sabe. E a prova é uma oportunidade da gente ver os nossos poréns, né? As lacunas e coisas assim. Então, acho que isso cabe bem, porque assim, vocês já tiveram que quebrar a cabeça nos problemas. Tá? E tentaram fazer o melhor que vocês podiam. Então, quando a gente vem com a solução agora, não é simplesmente eu falando uma solução e vocês falam, é óbvio. Não, você vai falar, foi isso que eu entendi errado. Aqui eu tentei pensar e fui por um caminho torto. Então, é uma oportunidade da gente se livrar da ilusão do conhecimento para tentar aprender, tá? Para tentar cobrir essas lacunas. Por outro lado, para não ficar só cutucando vocês, vale para mim também a frase. Porque muitas vezes eu não tenho noção do que é fácil e o que é difícil, então às vezes eu gasto um tempo analisando, vou dar um exemplo bem prático, que eu gasto um tempo explicando um algoritmo e tudo mais, aí no final eu falo, não, e aqui a eficiência é tal? E a eficiência de espaço é óbvio, né? É isso aqui. Daí eu pergunto na prova e falo, talvez eu estivesse passando meio rápido por isso, porque às vezes a pessoa analisou o tempo, que eu acho até mais difícil, com propriedade, e se perdeu na questão de memória, eficiência de espaço. Então, tendo visto as provas, talvez eu tenha alguns insights, espero ter alguns insights sobre lacunas, né, que vocês tiveram também para focar nisso. Tá? Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque não é uma lista de exercícios qualquer, é uma lista de exercícios, entre aspas, na qual vocês já quebraram a cabeça. Então vocês vão conseguir ver as diferenças e eu devo conseguir fazer comentários que às vezes num algoritmo na aula eu nem faço, porque eu não acho que é pertinente, e aqui eu percebi, não, é bom enfatizar e tal. Eu vou usar a lousa, eu não quero não usar a lousa, mas eu não quero ter que ficar escrevendo tudo, então eu vou tentar fazer essa mistura aqui. Então quando a gente estiver focando
Na questão eu apago as luzes da frente aqui, quando não eu acendo. Não vai ficar perfeito, mas a gente se vira, né? Então tá legal. Tendo isso em mente, né, tendo visto isso, vamos para a primeira questão. Eu vou dar foco sempre no código, no que é central da questão, e o resto eu leio, né, para poder ficar maior ali para a gente enxergar, né? Então aqui, ó, a questão 1. A função a seguir promete devolver a posição de um elemento máximo do vetor. Tá, então isso é o que essa função está dizendo que vai fazer, né? De um vetor que fica ali entre 0 e n-1. Mas ela não está correta. Tá? E daí a gente tem que olhar esse código, né? O primeiro item aqui, né, o item A foi: modifique a função para que ela devolva corretamente a posição de um elemento máximo, e caso o vetor possua mais que um elemento com maior valor, devolva a posição do mais à direita, né? Isso aqui, né, por trás dos panos, assim, né, por trás, eu pedi para a posição do mais à direita para obrigar vocês a fazerem uma correçãozinha adicional. Então, quer dizer, tinha mais de uma coisa para mexer nessa função, né? Isso aqui era um extra. Pode usar a numeração das linhas para indicar onde fará as alterações. Então vamos olhar aqui, tá, para esse código, o que eu gostaria que ele devolvesse o máximo. Tá? Então vamos dar uma olhada no que ele está fazendo. Ó, ele começa aqui recebendo um vetor V com n posições, né, um vetor que vai de 0 até n-1. Aqui a gente tem um auxiliar J e esse M que recebe V0, tá? E o K igual a 0. Isso aqui, eu vou comentando coisas que podem fazer sentido para alguns de vocês, não para outros, porque cada um olhou para a prova de um jeito, né? Isso foi uma coisa que incomodou muita gente. Teve muita gente que ficou incomodada de buscar o máximo, começando já pegando um valor. Mas não tem nada de errado isso, gente, porque o máximo vai ter que ser um dos valores que estão no vetor, né? Então, não tem problema, até facilita. Você já coloca, olha, eu já estou partindo do princípio que, assim, se o vetor só tiver uma posição, vamos dizer, eu já guardei o máximo aqui e guardei a posição do máximo aqui no K. Então, é essa a ideia. Eu entro já por aí. Por isso que o J começa em 1. Isso não era erro. Foi uma coisa que incomodou algumas pessoas. Então isso aqui não era erro. Começar no 1. Eu vou percorrer de 1 até n-1. Né? Basicamente porque eu já estou guardando o V0 no n. E as comparações que eu vou fazer por acaso, aquela ideia de buscar o máximo, né? Por acaso, um elemento que eu tenho em mãos é menor do que o da posição corrente, quer dizer, o da posição 1, depois da posição 2, depois da posição 3 e assim por diante, se ele for, eu troco. Essa é a ideia do máximo. Tudo bem? Então, eu vou falar das correções, depois eu volto aqui, porque isso foi outra coisa que incomodou muita gente. Mas, então, as correções, ó, a correção principal, tá? Ela estava aqui, ó. Aqui, e algumas pessoas não pegaram, então tomem cuidado, ó. No máximo, a ideia é que eu vou guardar em M, né, na função que pega o máximo, eu vou guardar em M o maior elemento, em K eu vou estar guardando a posição desse maior elemento. Se eu comparo o VJ-1 com o VJ, eu não estou verificando se o elemento corrente, o Jésimo elemento, é o maior que eu já encontrei. Eu estou verificando se ele é maior do que o anterior, né? Então não faz sentido, tá? Esse era o erro principal. Eu tinha que trocar aqui, olha, no lugar de VJ-1, eu tinha que colocar M. Tá? Então esse era o erro principal. Mas tinham outras duas coisinhas para arrumar nessa função. Tá? Uma delas, que a gente já vai ver, está na mesma linha, decorre daquela observação que eu fiz. Eu quero que ele me devolva mais à direita. Olha nesse laço, eu estou percorrendo o for, estou percorrendo o vetor, né, do menor para o maior. Eu estou começando do menor e incrementando até chegar no maior. Se eu quero mais à direita, sempre que eu der empate, eu também tenho que trocar. Então não basta colocar M aqui. Se eu colocar M aqui e mantiver só o sinal de menor, eu troco sempre que o corrente, lembra que eu falo para vocês, coloquem semântica no que vocês estão fazendo? Esse, né, trocando, colocando M aqui no lugar, tá? Esse cara aqui, se eu colocar o M aqui, ele é o maior que eu encontrei até o momento. VJ é o atual. Então o que eu estou dizendo aqui é, se o atual for maior do que o maior que eu tenho até agora, substitui. É essa que é a lógica. Mas, só um instante. Só que se eu quero o maior elemento de todos, se eu quero o maior elemento de todos, privilegiando o mais à direita, no caso de empate eu tenho que trocar também. Faz sentido? Então eu tinha que trocar esse cara por M, para a função estar correta, e para devolver o cara mais à direita, no caso de ter vários que empatam na maior posição, colocar um menor ou igual aqui.
para fazer a troca no caso da igualdade. Aqui é só a troca, né? Eu estou guardando o atual no meu elemento máximo e a posição do atual no K. Pode perguntar. Ah, não, perdão. Ótima pergunta. É o problema de eu estar fazendo assim. Como eu estou guardando o máximo no M, eu posso trocar VJ-1, a expressão inteira, por M. Mas outra correção correta era trocar J-1 por K. Dá na mesma. Porque eu sempre mantenho aquelas coisas dos invariantes. Um invariante que eu mantenho aqui é que no início de cada iteração, M é igual a VK. Então aqui, note, né? Vale no início, quando K é igual a 0, M é V0, e quando eu substituo, eu faço M recebe VJ, K recebe J. Então M é sempre igual a VK. Então eu posso substituir isso aqui por M, ou substituir por K e eliminar a variável M. Teve gente que fez isso também. Mas as duas são corretas, não precisava eliminar a variável M, mas se você preferiu colocar K aqui no lugar, tá certo. Eu estou comparando o maior elemento que eu já encontrei com o atual, tá correto. Tudo bem? Falamos de duas mudanças, tem mais uma, tá? Eu falo que eu quero que devolva a posição. E olha o que eu estou devolvendo aqui no final. Eu estou devolvendo o valor. Tá? Então eu tenho que trocar isso aqui por K. Faz sentido? Então tinham 3 errinhos nessa função. Tá? Essa função, eu confesso, eu gosto de colocar ela ou variantes dela no início da prova com um pouquinho de maldade no coração. Assim, não é uma questão difícil, tá? Não é para sacanear vocês, tanto que a média da sala foi boa, foi acima de 7 e tal. Mas é para a gente ter humildade de olhar e falar, poxa, 9 linhas contando a assinatura e o fecha colchetes, né? Quer dizer, não tem nem 10 linhas de função e olha quanta coisa a gente tem que se atentar. Tá? É nesse sentido que eu gosto de colocar ela para falar assim, olha, às vezes a gente acha que código é quantidade, né? Eu programo muito. Gente, qualidade. Tá? Um código pequenininho, 3 erros. Tá? Que a gente tinha que olhar com atenção para pegar. Tá? Então, é para a gente lembrar disso. É para a gente lembrar que, olha, às vezes a dificuldade não está no tamanho do negócio. Às vezes é uma coisa pequena, você tem vários lugarzinhos ali que a coisa não está funcionando direito. Tudo bem? E assim, olhando para as caras de vocês, eu sei que isso é um assunto sensível, porque afinal caiu na prova, então alguns de vocês podem estar chateados, ter errado, aquilo. Vamos tentar olhar do lado positivo. Tem uma P2, tem uma sub, então tentem olhar, vamos tirar o máximo disso aqui, porque de verdade, isso aqui é fundamental, assim, é base, assim, se vocês consolidarem isso aqui, se vocês corrigirem as lacunas agora, a segunda metade desse curso vai ter estruturas mais sofisticadas, mas vocês não vão cometer esses erros, vão pegar essas coisas mais fácil. Tá? E isso vai valer para outros cursos. Então, tentem tirar o emocional de lado e tentar aprender ao máximo. Tá? Eu acho que vale a pena mesmo. Tá? Você não estaria gastando tempo voltando em assunto antigo, porque eu tenho bastante assunto novo para contar para vocês. Eu acho que vale a pena, por isso que eu estou fazendo isso. Tá bom? Mas beleza, então esses 3 erros. Aqui tem que ser M ou trocar o índice só por K. Aqui tem que colocar um menor ou igual para pegar o cara mais à direita. E aqui tem que colocar K para devolver a posição. 2 observações para a gente avançar, senão eu me prolongo demais. Tinha um outro jeito de resolver isso aqui pegando o cara mais à direita, mas era bem mais complicado, mas só para vocês saberem. Eu podia inverter esse laço, né? Eu não vou fazer os detalhes, mas eu podia começar a percorrer do fim para o começo. Tá? E daí eu trocava só se eu pegasse o maior, né? Só se eu encontrasse o maior. Mas então, também é um outro jeito, só para a gente ter, né, várias maneiras de atacar o problema. A outra coisa, eu acho que é importante falar, e daí a gente segue para a análise.